Eu não aguento mais um marido broxa, disse minha esposa com lágrimas nos olhos. Pois é, foi isso que ela disse após meu pênis falhar na hora H mais uma vez. Já faziam 5 anos que eu vinha tendo uma queda no rendimento, mas nos últimos 2 anos, meu pênis simplesmente não subia. Eu não conseguia mais satisfazer minha esposa. E quanto tentei surpreender ela no nosso aniversário de casamento usando Viagras, géis e reposição de testosterona, simplesmente meu pênis murchou de vez. Nas semanas seguintes, nosso casamento estava por um fio. E foi graças a uma palestra numa convenção de biologia que consegui recuperar a minha vida sexual. É por isso que estou compartilhando esse vídeo com você, pois eu sei o que é perder a confiança no pênis. E isso afeta não só nossa vida sexual, mas abala toda a nossa confiança. Eu sei, eu passei por isso. Me sentia impotente ao sair com minha mulher, sem saber se ia ser mais uma noite de vexame. O jeito de falar ficava trêmulo, o suor escorria frio. O relógio vai passando e você começa a pensar nas desculpas para não levar ela para a cama. Mas acredite em mim, tem solução mesmo, e não é o que os médicos usuais estão te contando. Mas apesar de que aquela noite foi a pior da minha vida, foi também um momento revelador, em que eu descobri algo que mudou minha vida para sempre e me fez recuperar minhas ereções fortes, como de quando eu tinha 25 anos. E isso não envolve reposições hormonais, reabilitação peniana, pílulas azuis, ou as mesmas orientações dos médicos de sempre, de parar de beber, evitar estresse e fazer exercícios físicos. E acreditem, nada disso é relevante, pois o problema está no que os cientistas de Harvard chamam de corpo cavernoso, que com o passar dos anos tiveram suas células destruídas. Neste vídeo, eu vou te mostrar a causa raiz da ereção fraca, da impotência sexual e da disfunção erétil. Vou mostrar também como uma raiz africana me fez descobrir a real solução para tudo isso. E um método natural caseiro que você pode fazer hoje mesmo no conforto de sua casa para ter uma vida sexual ativa novamente e realmente saudável. Então fique comigo até o final deste vídeo em que tudo isso será revelado. Mas primeiro, deixe-me apresentar. Meu nome é João Mendes, sou professor de Biologia e pesquisador formado na Universidade Estadual de São Paulo e sou de Campinas, São Paulo. Tenho 60 anos e falo sério quando digo que, há 2 anos, a disfunção erétil quase destruiu toda a minha vida até que eu tropecei neste improvável segredo para se ter uma ereção saudável, mesmo depois dos 60. Como a maioria dos homens, eu conseguia me sair muito bem quando era mais jovem. Às vezes, dava 2 ou 3 vezes por noite nos meus 20 anos e várias vezes por semana nos meus 30. Minha esposa Laura sempre teve um grande desejo sexual, o que era incrível naquela época. Mas quando cheguei aos 55 anos, minhas ereções iam e vinham e não eram tão duras. Eram ereções fracas, meia bomba. E às vezes ele ficava mole logo depois de alguns minutos. Era tudo muito confuso porque, como eu disse, eu costumava me sair muito bem na cama e mesmo que estivesse envelhecendo, não era como se eu tivesse 80 anos ainda. Então, uma noite, não consegui ter ereção. Disse pra ela que devia ser estresse ou fadiga, mas aconteceu novamente 1 semana depois. Então, mais 2 vezes, e algumas semanas depois disso, até que eu só conseguia ficar meio duro olhando os vídeos. E com isso, minha esposa ficava cada vez mais insatisfeita. Com o tempo, conforme fomos perdendo o contato na cama, fomos perdendo também o carinho e proximidade. Nossas conversas eram mais frias. Mesmo eu suplicando por afeto, ela parecia vazia, com um olhar distante. Ela me contou que no final do ano, em 6 meses, ela iria passar um tempo com a mãe dela que estava doente e precisava da atenção dela. Mas eu sabia o que isso significava. Basicamente, ela estava me dando um ultimato. Ela ia me largar caso, em 6 meses, nada melhorasse, pois conheço a Laura e entendi bem a mensagem. E isso não era uma ameaça da parte dela. Ela realmente estava no limite. Então comecei a fazer de tudo para melhorar minhas ereções. Fui ao médico urologista que me passou diversas medidas como parar de beber e fumar, fazer exercícios físicos, trabalhar menos para evitar o estresse, tomar uma reposição hormonal toda semana e usar géis penianos. Eu segui tudo criteriosamente e, confesso, começou a dar um efeito positivo a princípio. A Laura ficou animada, pois viu meu esforço para recuperarmos nossa vida sexual. Nas primeiras semanas, senti uma boa melhora. A ereção que já não existia mais começou a existir de novo. Apesar de não ficar aquela coisa dura, eu conseguia me masturbar vendo filmes adultos. Resolvemos numa noite então fazer sexo. E alguns momentos antes, tomei uma pílula azul e passei gel de testosterona no meu pênis. Quando chegou no momento, fizemos sexo, ele estava duro novamente. Apesar do sexo mecânico, consegui dar uma noite de prazer para minha esposa. E após terminarmos, senti grandes palpitações no coração e minha visão estava meia turva. Os efeitos dos remédios eram fortes. Meu coração batia forte e eu não enxergava direito. Mas só dormi e recuperei minhas energias. Continuamos fazendo sexo por algumas semanas e cada vez comecei a perceber que precisava de maiores dosagens de medicamentos para ter os mesmos efeitos. Parecia que meu pênis estava ficando mal acostumado.
No nosso aniversário de casamento, tentamos apimentar as coisas, como a maioria dos casais fazem. Comprei uma lingerie sexy para minha esposa e uma noite pensei em colocar um pouco de emoção. Fantasiamos que tínhamos acabado de nos conhecer em um bar no centro da cidade e como um novo casal cheio de fogo. E esse tipo de coisa nos excita. Laura ficou muito animada. Eu a levei para o motel naquela noite, me sentindo no topo do mundo, como se voltasse com a garota mais gostosa e sexy da cidade. Tomei 2 comprimidos e fui para a ação. Quando a despi, ela tremia de excitação a cada toque. Ela estava ofegante e não podia esperar mais. Ela me queria tanto dentro dela, mas algo estranho acontecia. Meu pacote não subia. Eu parei o que estava fazendo, fui ao banheiro e tomei mais 2 comprimidos e voltei. Mas nada acontecia. Com o passar dos segundos, meu pênis ficava macio, como um espaguete. Comecei a ficar ofegante e a ansiedade tomou conta de mim e, em um ato de desespero, tentei enfiar meu pênis mole dentro dela para ver se crescia lá dentro. Mas foi ridículo, nada aconteceu. Eu havia broxado na noite mais importante e o pior, os remédios e técnicas já não faziam efeito. Parecia que minha cabeça tinha chegado no limite e não aceitava mais os estímulos de qualquer medicamento. Eu estava zonzo, meu coração palpitava como um batuque, a visão estava escura. Laura ficou deitada na cama por uns minutos, depois me olhou com uma cara sem esperança e me disse: "Eu não aguento mais um marido broxa." Foi quando ela saiu para chorar no banheiro. Aquela foi a pior noite da minha vida. Todos os tratamentos, remédios, géis penianos, reposição de testosterona, nada. Nada havia funcionado e o pior, tinha me deixado ainda mais impotente. Agora meu pênis estava mais mole do que nunca. Eu me sentia impotente, fraco, incapaz de satisfazer a mulher da minha vida. E como já tinha tentado de tudo, sabia que aquilo significava o divórcio, o fim da nossa história. E só faltavam 3 meses até o final do ano. 3 meses para minha mulher sair da minha vida e a culpa era minha. Comecei até a pensar em como a gente ia separar os bens, quem ia ficar com a casa e os carros. E o que eu ia dizer para meus filhos? Que seu pai era um broxa? Nos dias seguintes, o clima em casa estava bem frio. Poucas palavras. De um lado, eu com um olhar de desculpa, de cachorro abandonado, e do outro ela, indiferente e maltratada. Até que algo surpreendente aconteceu. Fui na 10ª convenção de biologia na Bienal de São Paulo e lá algo revelador aconteceu. Após eu assistir a palestra de biologia, fiquei com a tarde livre e resolvi assistir uma palestra de descobertas no campo da urologia. Um médico pesquisador de nome André Carson afirmou que iria compartilhar a maior descoberta da urologia dos últimos anos. Pelo que ele apresentou, ele iria revelar uma forma de reverter a perda de ereção de forma definitiva. A princípio, todos duvidaram dele. Mas quando ele começou a falar, todos os médicos ficaram quietos e ouviram palavra por palavra o que aquele homem tinha a dizer. E agora, eu vou revelar para você o que ele disse naquela palestra. Bom, segundo estudos do próprio Dr. André Carson, terapias com células-tronco reconstroem o corpo cavernoso do pênis e permite que os homens voltem a ter ereção novamente. Ele começou a explicar que as células-tronco são pequenas moléculas presentes dentro do nosso corpo e possuem a incrível capacidade de transformar-se em qualquer outra célula de qualquer outro tipo. Ou seja, elas podem regenerar qualquer tipo de estrutura danificada dentro do nosso corpo, seja um tecido muscular, um órgão e até mesmo nossos ossos. E continuou explicando. Para ocorrer uma ereção, é necessário que haja estímulo, que pode ser visual e tátil, sendo que o toque é o que acaba gerando estímulos mais intensos. Esses estímulos chegam ao cérebro, são interpretados pelas células neurais e começa uma verdadeira chuva de reações, que conduzem um maior volume de sangue ao pênis. Dentro do pênis, há 2 estruturas paralelas esponjosas, chamadas de corpos cavernosos, que, ao encherem-se de sangue, deixam o pênis maior e ereto, permitindo a ereção. Quando o corpo cavernoso está deteriorado e desgastado, o pênis não consegue receber o fluxo sanguíneo e, consequentemente, não tem ereção. Veja, quando você é muito jovem, você tem uma abundância de células-tronco, adormecidas em seu organismo, esperando apenas o momento certo de entrarem em ação e reparar qualquer dano em seu corpo. Então, se seu corpo peniano for danificado, seu corpo pode chamar algumas dessas células-tronco para reconstituir o corpo cavernoso. E elas irão até o local danificado em seu pênis e se transformarão em células novinhas. Ele explicou que é por esse motivo que, à medida que vamos envelhecendo, começamos a desenvolver alguns problemas de ereção. Porque nosso corpo não tem mais a mesma quantidade de células-tronco, como tínhamos quando éramos jovens. E quando chegamos nos 40, 50, 60 anos em diante, a quantidade dessas maravilhosas células ficam perigosamente baixas. É por isso que doenças como disfunção erétil, impotência sexual e ereção fraca ocorrem. Ele falou também que 20% dos problemas de disfunção estão relacionados com as células transmissoras do estímulo de tesão do cérebro para o pênis, e que essas células-tronco também renovam essas células neurais, renovando as velhas e substituindo por novas. Ou seja,
A causa raiz da disfunção erétil está na degradação do tecido cavernoso no interior do pênis e também das células transmissoras destes estímulos para o pênis. E que as células troncos são a solução para esse problema. Inclusive, um grupo de 14 cientistas americanos da Universidade de Cambridge fez exatamente isso. Eles cultivaram essas células tronco por vários meses e depois as usaram para testar a ereção de pacientes que já não tinham ereções há mais de 5 anos. Inclusive homens com mais de 60 e 70 anos, que apesar da idade avançada, conseguiram reverter a disfunção erétil e recuperar a vida sexual. Isso me pareceu muito fantástico a princípio, mas eu não queria criar esperança. Por que esses testes foram feitos em um laboratório de alta tecnologia e esse tratamento não estaria disponível para todos? Mesmo que algo tão inovador se tornasse disponível ao público, provavelmente custaria milhares de reais. Então, depois que voltei para Campinas, resolvi ligar para o Dr. André para perguntar se ele tinha encontrado alguma descoberta sobre as células tronco. E ele logo me disse que tinha um amigo, um cientista chamado Rubens, que havia ajudado ele no início das pesquisas, e o que ele me disse me surpreendeu. Ele me contou que esse amigo tinha lhe falado sobre uma tribo africana, que vive no sudeste da África. Uma tribo antiga conhecida como Rimba, inclusive já foi documentada várias vezes na televisão. Os antigos povos da África sempre tiveram grande disposição sexual, chegando a ter 20 filhos até em idades avançadas, pois tinham uma maior quantidade de células tronco do que a maioria dos seres humanos. Mesmo depois da juventude, eles mantinham a mesma quantidade dessas células no organismo, o que os permitia continuar a ter uma ereção de jovem, mesmo nos 70 anos de idade. Bem, quando o doutor contou tudo isso, eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa tribo antes. Mesmo sabendo que era verdade, decidi procurar mais informações na internet, então eu relatei que era realmente verídico. Realmente essas pessoas tinham mais células troncos e tinham uma ereção mais forte. Além disso, muitos pesquisadores da Universidade de Vanderbilt dos Estados Unidos já estudam essa tribo há anos. O próprio Instituto de Pesquisa de Harvard está gastando milhões de dólares estudando sobre essa tribo e as células tronco, não só por causa dos problemas de ereção, mas pesquisadores do mundo todo acreditam que as células tronco podem ser a cura para muitas doenças. É surpreendente o fato que essa tribo africana possui mais células tronco do que a maioria dos seres humanos. Então perguntei ao Dr. André Carson o que explicava essa tribo ter mais células troncos do que a maioria. Ele me disse: se eu soubesse, tenho certeza que ganharia um prêmio Nobel esse ano. Mas a verdade é que eu não tenho ideia. Provavelmente tem algo a ver com a alimentação deles ou algo assim. Esse foi o final de nossa conversa. Mas ele tinha colocado uma pulga atrás da minha orelha. Embora o Dr. André Carson não tinha certeza sobre a alimentação dessa tribo africana, aquilo fazia um pouco de sentido. Pensa comigo. Geralmente, quando comemos alimentos saudáveis, nosso corpo extrai as vitaminas e substâncias para nos ajudar a combater as doenças. E se por acaso essa tribo ingerir algum nutriente secreto que permitissem produzir novas células tronco? Foi essa pergunta que ficou martelando na minha mente sem parar. Então, pedi para minha assistente que me ajudasse nas pesquisas, para pesquisar quais os alimentos da natureza essa tribo africana consome. E já na manhã seguinte, quando cheguei ao escritório, ela veio correndo até mim com as pesquisas em mãos, dizendo que eu não ia acreditar no que ela tinha acabado de encontrar. Ela havia descoberto que essa tribo africana se alimenta de uma espécie de raiz chamada Hortensia follicta, encontrada somente na savana africana. E o mais interessante, essa raiz é composta por um nutriente natural, chamada de Tagetes erecta, L, um nutriente que pode comprovadamente estimular as células tronco. Veja, em um estudo da Universidade do Sul da Flórida, cientistas americanas alimentaram coelhos com Tagetes erecta L por aproximadamente 30 dias. E foi percebido que esses coelhos não só produziram novas células tronco, mas incrivelmente, essas células eram as mesmas que a tribo africana tinham ingerido e que reparava seus órgãos sexuais. Eu fiquei extremamente empolgado, porque apesar de ser apenas um estudo feito em animais, ela também funciona no organismo humano, pois essa tribo tinha a mesma substância de Tagetes erecta. Não pude deixar de pensar que a Tagetes erecta L pudesse fazer a mesma coisa em mim. Bom, fiquei com isso na cabeça e continuei minha busca. Acontece que a Tagetes erecta L era apenas um dos nutrientes que contém nessa raiz. Existe outro nutriente encontrado nessa raiz, que é capaz de auxiliar o seu corpo a digerir melhor as células tronco. Esse nutriente encontrado nessa raiz africana é o lipocromo. Em um novo estudo publicado no site do National Institutes of Health, uma equipe de cientistas relatou como o lipocromo influencia as células humanas. E eles descobriram que, com certeza, este maravilhoso nutriente tem a potência de aumentar a autorrenovação das células tronco, o que quer dizer que o lipocromo ajuda o seu corpo a produzir células tronco novinhas em folha e ainda ajudar no corpo cavernoso do pênis e circulação sanguínea. Olha, existem tantas provas e estudos clínicos de que essas células tronco são verdadeiramente capazes de restaurar a ereção, que eu não vou ficar citando eles aqui, até porque ficaria chato. E esse não é meu objetivo.
Mas se você soubesse da quantidade de estudos que comprovam isso, você ficaria chocado. Acho que já deu para entender que essa tribo africana ingere essa raiz para restaurar qualquer tipo de lesão no seu corpo e principalmente no pênis. Então faz sentido que, quando nós humanos ingerimos os mesmos nutrientes que estão nessa raiz, podemos quase, literalmente, curar problemas de ereção, não é? Pois é. Foi assim que encomendei uma boa quantidade dessa raiz de uma pequena fazenda africana que me demorou 2 semanas para me enviar. Quando chegou, fiz um chá na quantidade recomendada pelo Dr. André. Passaram-se 3 dias e eu, honestamente, achei que teria que esperar no mínimo umas 6 semanas para ver se realmente funcionava. E talvez depois de 1 mês eu notasse uma mudança. Então, depois de 3 dias, quando cheguei em casa depois do trabalho naquela noite, vi Laura na cozinha preparando o jantar e ela estava tão gostosa com a saia abraçando seu corpo que fiquei instantaneamente excitado. Aproximei e toquei seu ombro. Ela se virou e me olhou nos olhos, e antes que eu percebesse, pude sentir um súbito endurecimento nas minhas calças. E em segundos, minha ereção estava tão dura que estava estourando meu zíper. Ela, percebendo aquela ereção, também ficou animada. Rapidamente peguei Laura pelo braço e ali mesmo tivemos o sexo mais apaixonado e incrível que tivemos nos últimos 10 anos. Meu pênis estava duro como aço e permaneceu assim por 1 hora inteira, enquanto minha esposa chegava ao clímax de novo, e de novo, e de novo. Depois, quando acabou, jantamos e tomamos um copo de vinho, e não conseguíamos parar de sorrir um para o outro. Parecia a faísca de quando nos conhecemos e fazíamos amor várias vezes ao dia e nos abraçávamos por horas depois. Mas por dentro, eu não tinha certeza. Afinal de contas, fazia anos que eu não tinha um desempenho tão bom quanto aquele. E se fosse um caso único? Quando fui para a cama naquela noite, Laura rolou para o meu lado, e minhas dúvidas se foram quando imediatamente senti que estava ficando duro novamente. E nós aproveitamos a noite de paixão mais alucinante que já tivemos. E o que eu amei nessa fórmula, assim como as ereções firmes e duradouras, foi que me senti mais viril, mais enérgico, mais homem, como uma versão mais jovem de mim mesmo, mas com toda a experiência. E meus orgasmos foram intensos e prazerosos. No dia seguinte não senti dores nos peitos, dor de cabeça, visão escura. Estava mais forte e disposto do que nunca. E com o passar das semanas e meses, Laura e eu ficamos cada vez mais próximos, unidos pela crescente intimidade entre nós. Nosso casamento estava prosperando e amigos e familiares notaram. Depois de 1 ano, percebi que tinha reconquistado a Laura. A mulher da minha vida estava nos meus braços. Estávamos em viagem na praia de Ubatuba e, vendo aquele pôr do sol, nós refizemos nossos votos de casamento. E a beijei e a abracei com alegria no meu peito. Não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Quando vi os benefícios que esta fórmula trouxe para minha vida, vi que tinham outros homens que passavam pela mesma situação que eu tinha passado e sofriam em silêncio, e poderiam ter sua liberdade sexual recuperada. Eu sabia que se eu não fizesse nada, eles iriam continuar recebendo as mesmas orientações dos médicos de sempre que dizem que para diminuir a disfunção precisa diminuir estresse, dormir bem e o mesmo blá 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 de sempre, e que só resolve se tomar medicamentos, colocar gel peniano ou usar reposição hormonal. E tudo isso ajuda por um momento, mas só vai acumulando, e depois que explode, vai te tornar broxa para sempre. E eu me compadeço com os mais de 10 milhões de homens no Brasil que sofrem com disfunção assim como eu sofria. Passados 6 meses usando essa raiz, eu descobri um pequeno fornecedor africano e me enviava por navio em grandes quantidades. Fizemos o teste em mais de 3.000 homens que sofriam de impotência, disfunção erétil e ereção fraca, e conseguimos validar que 95% deles recuperaram sua ereção forte como nunca. E agora que esta mistura potente foi ajustada e testada, quanto à potência e pureza nos últimos 12 meses, tenho o prazer de apresentar a você o Azul Grow, o composto para a ereção mais poderoso do planeta, que endurece as ereções, aumenta o desejo sexual, aumenta a energia, aumenta o volume da ejaculação, circulação saudável e faz você se sentir jovem, viril e forte novamente. Azul Grow está finalmente ajudando os homens a recuperarem as impressionantes performances sexuais de seus 20 anos mais uma vez. Está salvando casamentos por toda parte do Brasil e colocando milhares de homens ativos e atuando como astros do rock no quarto novamente, e está colocando grandes sorrisos nos rostos de milhares de mulheres que estão de volta desfrutando dos poderosos, estáticos e múltiplos orgasmos que perderam por anos. Azul Grow é super fácil de tomar. É só tomar uma cápsula de Azul Grow todas as manhãs e pronto. O Azul Grow prepara você o dia todo para as ereções duras e duradouras das quais você pode se orgulhar novamente. Azul Grow é a única fórmula que devolveu a alegria para mim e minha esposa Laura, e muitos outros casais. E é isso que você ganha quando dá uma chance ao Azul Grow.
Azul Grow é a única fórmula masculina que visa a verdadeira causa raiz dos problemas de ereção. Saia do ciclo vicioso de remédios fortes que só estão entorpecendo seu cérebro e matando suas células nervosas do seu pênis e venha se juntar a esses milhares de homens felizes. Agora quero que você pense comigo nos 2 caminhos que você tem aqui. Primeiro, esquecer que viu esse vídeo e voltar à sua vida com disfunção erétil, com ansiedade, medo, decepções e não comparecimento na hora H. Ou a segunda opção, com uma vida sexual divertida e amorosa novamente, com confiança, disponibilidade sexual, energia revigorante, boa autoestima e sem disfunção erétil. Claro que você vai escolher a segunda opção, não é mesmo? Quero que você saiba que não foi barato para mim juntar todos esses ingredientes e juntar nas combinações certas e concentrações certas. É por isso que eu sei que você pagaria R$1.000 para não ter mais disfunção erétil, ou até R$2.000. Mas o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, e sim ajudar milhares de homens. É por isso que o frasco do Azul Grow não está por R$397, que é o preço recomendado pela fábrica, mas somente hoje ele está por R$197. Mas atenção, esse preço é temporário. Você já percebeu que o preço de tudo está aumentando? Sim, isso vai acontecer com o Azul Grow em alguns dias, pois a inflação e o mercado está cada dia aumentando. É por isso que você precisa garantir o seu Azul Grow hoje. Recomendamos o tratamento de 5 frascos para resultados cada vez mais permanentes. Lembre-se, seu pênis foi defasado durante anos, e ainda com os remédios fortes que a indústria farmacêutica disponibiliza, muitas células do corpo cavernoso foram debilitadas. É por isso que 90% dos clientes pedem o kit para tratamento de 5 meses do Azul Grow, com um valor de R$ 74 o pote ou 12 vezes de R$ 39. Pois assim, você tem resultados duradouros pelo resto da vida. Além disso, já estamos na mira de grandes farmacêuticas e somos uma equipe pequena de apenas 6 pessoas. Não sabemos quanto tempo aguentaremos esse site no ar. Garanta seu kit hoje. Quero que você pense também o valor que você gasta para ir em consultas com urologistas todo mês, a vergonha que você passa falando com seu médico e o preço de pagar as pílulas e remédios do mercado que não só não adiantam, mas pioram sua disfunção e levam seu dinheiro embora. Um homem médio gasta em torno de R$2.000 por ano com tudo isso e ainda não resolve nada. É por isso que resolvemos fazer kit de 3 meses com 3 frascos e não vamos cobrar o valor de R$ 697, mas somente hoje está com desconto e 3 frascos vão sair por 12 vezes de R$ 29 ou R$ 297 à vista. Sim, você ouviu direito, apenas R$ 99 cada frasco para você recuperar sua ereção e ficar saudável como nunca, e poderiam ter sua liberdade sexual recuperada. Eu sei, imagine todos esses benefícios de aumentar a ereção por pouco menos de R$1 por dia. Você acredita nisso? Pense em como isso será incrível. Esses poderosos nutrientes raros funcionam em seu corpo, dando a você o impulso de ereção que você merece e sonha. Uma ereção real, não uma falsa que desaparece depois. Somente hoje, os 5 frascos estão por apenas 12 vezes de R$ 39 ou R$ 397 à vista. Isto é pouco mais que R$1 por dia para você conquistar sua confiança sexual, ter de volta a sua melhor versão e sua felicidade. Devo dizer que você não consegue obter o Azul Grow em nenhum outro lugar. Não está na Amazon, Mercado Livre ou em qualquer outro lugar online. E você não pode encontrá-lo nas lojas em lugar nenhum. Só está disponível aqui e agora. Você pode confiar em mim e no processo de pedido deste site totalmente. Seu pedido será criptografado, protegido com a melhor tecnologia online e anônimo. O Azul Grow também vem com embalagem discreta, para que ninguém saiba o que você pediu. O Azul Grow lhe dará ereções super duras e duráveis. Isso é entre você e eu, e ninguém mais precisa saber.